Rádio Livre. Entrevista. A gente vai continuar falando sobre esses problemas ambientais que a gente tem, né? E a falta de estrutura também, e a falta de ações, de políticas públicas agora, com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental do PROAM, o professor Carlos Bocuí. Professor Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre. Boa tarde, é um prazer estar de novo com vocês. Professor Carlos, maio já é um mês historicamente chuvoso, a gente vem repetindo isso sempre aqui, porque todos os anos, nessa época de maio, junho, julho, a gente contabiliza tragédias. Essa tragédia foi muito maior do que nós estamos noticiando na última década, por exemplo, na última década. É uma tragédia sem precedentes. A gente está perto de ter a maior tragédia desde a década de 70. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que ano passado a gente não estivesse aqui dando notícia de que tinha deslizamento de terra, de que tinha gente morrendo, de que tinham famílias devastadas em vários pontos da região metropolitana. Só que agora foram muitas pessoas mortas e ainda pessoas ilhadas. E a gente sempre fala muito dessa questão, pelo menos assim, né? Os políticos sempre falam assim, o volume de chuvas foi muito alto. Realmente foi muito maior do que a gente esperava. Mas no início da semana passada, a gente tinha informação de que a gente ia ter realmente um volume de chuvas muito mais alto do que a gente está acostumado e que a gente precisava se precaver. O que eu queria conversar com o senhor é o quanto de ação humana, por exemplo, a gente tem com fatores que possam contribuir até mesmo para essa chuva, esse volume de chuva tão grande, porque em locais de risco a gente já sabe que as tragédias são iminentes e ninguém faz muita coisa, mas existiram outros locais também que alagaram bastante e as pessoas diziam assim, eu nunca vi isso, nunca ficou tão alagado aqui, ou então nunca alagou e agora a gente está com água dentro de casa, ou nunca teve um acidente aqui e agora a gente está assim. Então, que fatores contribuíram e contribuem para essa mudança climática tão séria que a gente está vivendo agora? Fatores humanos, inclusive, professor. Em primeiro lugar, é preciso dizer que quando nós baseamos as nossas ações de prevenção de risco na série histórica daquilo que choveu no passado, esse é um elemento que hoje não funciona mais, porque você tem um processo de alterações climáticas que ele já traz em si um processo de instabilidade progressiva, porque você tem maior aquecimento do nível do mar e você tendo maior temperatura, esse deslocamento das chuvas por continente são mais fortes, mais rápidas. Então, não dá mais para pensar que a série histórica é uma garantia para as populações, para a comunidade. Então, é preciso, em primeiro lugar, ter uma metodologia para avaliação de risco ambiental que esteja clarificada à luz das mudanças climáticas, à luz dessa intempestividade que vai para além da série histórica. Não é possível mais, diante dessas tragédias, nós vemos os políticos dizendo choveu o que não se esperava que chovesse, ou choveu mais do que nos anos anteriores. É esperado que chova mais do que nos anos anteriores? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, as Nações Unidas, tem dito isso há mais de 20 anos. Quer dizer, não há surpresa nisso, não é? Então, o que nós precisamos é de uma política efetiva de proteção das comunidades, verificando quais são os pontos de risco, através de uma análise de riscos, né, do território. E essa análise, ela tem que conter uma nova metodologia, quer dizer, não é aquilo que era risco considerado de acordo com a série histórica de 10 anos atrás que vale hoje. Não, é muito mais. Você tem que ter uma metodologia que dê conta disso. Segundo, você tem que ter medidas estruturais, relocação de populações, você tem que ter sistemas de alerta que sejam imediatos e, para isso, você tem que envolver as comunidades. As comunidades que estão em áreas de risco, elas devem saber que elas estão em áreas de risco, que elas têm direito a essa informação. E mais do que isso, elas devem se organizar em comitês de segurança que permitam que elas acompanhem tudo, desde
dos recursos financeiros que são destinados para a solução do problema, elas acompanham as políticas de alerta, ou seja, que elas têm um processo de gestão participativa, o que nós chamamos de democracia substantiva, uma participação de fato, porque elas são o objeto final da preocupação. Então, eu acho que esses são os elementos mais estruturais do processo, e é preciso também, a partir desse momento, pensar que mudanças climáticas não é coisa para amador, não é? É preciso que as pessoas dos municípios que estejam com o encargo de solucionar e atender esse problema sejam pessoas competentes, habilitadas, que tenham formação para isso. Não é possível que um prefeito de uma cidade ele nomeie um aliado político para ocupar o cargo de coordenador de um processo onde você tem a necessidade de uma especialização. Tá? Então, nesse aspecto de eficiência do Estado é que eu chamo a atenção para que a gente evite tragédias como essa que estão ocorrendo agora na região de Recife. Professor, a gente percebe aqui na região metropolitana e no Recife, região metropolitana, né, essas áreas de risco, que existem locais, por exemplo, que se fazem existem muitas ações paliativas, né? A gente fala assim, colocam lonas plásticas nessas barreiras. E eu até digo assim, a lona plástica, em determinado momento, ela é até importante, mas a gente precisa saber que ela é uma medida paliativa. Mas o senhor acredita que tem locais que nem com obra, nem se fazendo obra, por exemplo, a gente conseguiria dar segurança para essas pessoas? Porque a gente observa que existem áreas de risco que você até olha, e você como leigo, né? Você olha e diz assim, não, acho que aqui se fizesse uma obra, se tivesse a vontade de fazer, porque parece que não tem, a gente conseguiria até deixar essa área habitável. Já que não dá para tirar todo mundo, mas que deixe com um mínimo de segurança, e não com lonas plásticas. Mas eu acredito também que vão ter áreas, diante de todas essas mudanças que a gente está tendo, mudanças climáticas, vão ter áreas que não têm condições mesmo de serem habitadas, e aí cabem aos gestores, prefeitos, governadores, enfim, todo mundo que é responsável pelas pessoas, de cuidar dessas pessoas, dizer assim, olha, vocês não vão poder ficar aqui mesmo, porque não tem o que fazer, e a gente vai ter que dar uma casa para vocês, vai ter que colocar vocês em outro lugar. A gente vai chegar nesse ponto porque as mudanças climáticas estão aí, e o que o senhor está dizendo é que daqui para frente o que a gente pode esperar é muito mais, por exemplo, muito maior volume de chuva, muito mais mudanças. Eu tenho conversado com pessoas da área de defesa civil, especializados, que atuaram em casos emblemáticos, onde você teve vítimas no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a queixa é sempre a mesma, que nós estamos tendo dificuldade com relação a, primeiro, fazer um mapeamento preciso, mas que esse mapeamento ele traga soluções estruturais, que são, por exemplo, a relocação das pessoas. É isso que você falou. Em determinadas áreas, você pode até fazer alguma obra que dê uma garantia, mas não é uma garantia total, porque você tem um acirramento dos impactos das mudanças climáticas. Quer dizer, a pluviometria é incontrolável, chove muito mais do que se esperava. Então, em algumas áreas, tem que haver processos de relocação das pessoas, né? E, para isso, é preciso investir maciçamente em processos habitacionais, mantendo as pessoas fora da área de risco. O que é inaceitável, e eu tenho percebido isso em várias situações, é você criar armadilhas. É o governo dizer que aquela área é uma área segura, quando, na verdade, não há segurança. E as pessoas ficam ali acreditando que uma lona ou alguma coisa assim vai permitir alguma segurança. Então, isso é uma verdadeira armadilha. A falsa segurança é a pior armadilha, porque as pessoas deixam de se proteger, de proteger as suas famílias, porque acreditam na palavra daquele que veio e disse que essa área era segura, não é? Então, é muito importante que não se afirme a falsa segurança. É preciso construir, fazer obras que façam uma adaptação? Sim. É preciso que você tenha contenção de encostas, obras de drenagem. Isso tudo precisa ser feito, mas em muitas situações é necessária a relocação das populações. Professor, com o aquecimento global,
Quanto a gente pode esperar de aumento no volume de chuvas, por exemplo? Não só aqui, eu falo, porque a gente está acompanhando isso no Brasil todo. Então, existe esse cálculo? Então, o que você coloca é a grande preocupação. Quer dizer, quando o IPCC ele vem a público e diz, olha, dentro de 5 anos nós teremos provavelmente um aquecimento de 1,5 graus, que depois se consolida ao longo do tempo, e esse processo está muito mais acelerado do que a ciência previu, nós estamos num processo que ele é progressivo, e é progressivo do ponto de vista negativo de seus efeitos. Não é? Então, não se sabe, não se prevê o quanto pode chover, mas o que se pode prever é que haverá uma intempestividade, não é? Um aumento desses eventos extremos ao longo do tempo. E, portanto, você precisa de soluções estruturais. Veja o caso de Recife. Você tem mais de metade do território da cidade em área de risco com relação ao oceano. Quando você fala que o oceano vai subir, não é o fato de que o mar vai subir de uma vez. Não, você vai ter marés mais intensas que vão atingir as comunidades. Tá? Esse é um fato, a intempestividade das marés. O outro é a questão da chuva. Então, essas questões são estruturais. Quando você lida com a questão do mar, do aumento do nível do mar, isso é uma solução que, para você se adaptar, leva anos. A Holanda tem lutado contra esse efeito, né? Mas numa situação diferenciada, porque eles moram abaixo do nível do mar, muitas vezes, há séculos. Não é? E agora o Brasil começa a se adaptar. Imagine o Brasil, com toda essa região costeira imensa, ter que proceder a um processo de adaptação. Então, isso tem que começar ontem, não é? Não é para começar amanhã. É imediatamente mapear e tomar as medidas, se necessárias, de relocação. Professor Carlos Bocuí, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez, trazendo essas orientações e abrindo os olhos de todo mundo, né? Porque nosso papel também aqui é cobrar das autoridades, então a gente precisa saber como cobrar. E aí a gente conta com especialistas como o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós precisamos prevenir a falsa segurança e também prevenir esses episódios que são de tragédia anunciada. Não é? Muito do que a gente está vendo é absolutamente imprevisível e é preciso tomar medidas contra isso. É isso, a gente acabou de conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, professor Carlos Bocuí.